Meu nome é Fred Macedo, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e, antes de iniciarmos, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã, por Francisco Cândido Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. Prece inicial, Rubem, por favor. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade e do mandato que lhes é compassam, com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubão. Que vamos ler, meninas? Rosinha? Pois, Ana, você me escolheu hoje? Bom, se puder, o Livro dos Espíritos, pergunta 218, Ideias Inatas. Tudo bem. O Livro dos Espíritos. Ideias inatas. Pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Letra A.
Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Letra B. Guarda conexão, grande conexão, deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas. Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Então, por exemplo, eu posso ter nascido no Brasil nessa encarnação, com uma certa condição social, econômica, e na próxima eu posso nascer na África, extremamente pobre, ou na Europa, numa situação diferente. Então, pode ser que as minhas duas existências consecutivas, né, em sequência, podem não ter relação direta uma com a outra. Que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos. O das línguas, do cálculo, nós vemos até o da música, né? Para aqueles que acreditam, né, que a alma, né, é criada juntamente com o corpo, isso seria um contrassenso, porque como nós explicaríamos? Né? Lembrança do passado, respondem os espíritos. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que compuscou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Então, vamos supor que eu tenha grande facilidade para cálculos, para matemática, e só que eu preciso desenvolver um outro lado, um lado mais humano, diferente das habilidades matemáticas. Então, essa habilidade, ela vem temporariamente, vamos dizer assim, tamponada, né? Como se estivesse bloqueada, para que eu possa desenvolver outras faculdades. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Letra A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda a parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira,
conservando a intuição do seu estado de espírito. O espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos várias vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Comentários até aqui? Fred, é interessante essa questão, né, da genialidade precoce, né, de crianças aí que pegam um piano. Outro dia eu vi na televisão aqui uma menina, devia ter acho que 8 ou 9 anos, mas ela executava os grandes compositores do passado, sem leitura de partitura, né? Outros tocam violino aí com uma perfeição, outros cantam ópera, né? Outros fazem cálculos extraordinários, né? E a questão do indivíduo que tem predisposição às exatas, né? A matemática, a física, etc. Então, a tendência dessas pessoas é terem uma mente mais cartesiana, serem mais voltadas à lógica, né? Não são muito, talvez até introspectivos, devido ao conhecimento mais avançado que os demais mortais, né? Então, a tendência do indivíduo desse, quando ele volta à vida material com outras finalidades, né? Eu acho que ele traz consigo alguns vestígios, né, desse conhecimento e da forma com que ele se manifestava no mundo em vidas pretéritas, né, meu irmão? Então, recentemente eu vi uma postagem de um espírita, ele fazendo tipo de uma palestra curta, né? E o Chico Xavier e os amigos estavam voltando de uma reunião em salvo engano, São Leopoldo ainda. E sentado à margem lá da calçada, próximo à lixeira, estava um indivíduo maltrapilho, né? Mexendo em lixeira, etc. E tal. Aí ele vai em direção a esse espírito e os outros ficam parados, perplexos, né? O que o Chico vai fazer lá? Conversar com um indivíduo nessa condição de um espírito precário, né? Talvez um espírito muito atrasado por estar naquela condição, ou altamente devedor, né, meus irmãos? Mas não, quando ele retornou, ele falou, não, ali, sabe, por que eu fui falar com ele? Que eu vi a aura dele, a luminosidade daquele espírito, ele está próximo a ser eximido do processo reencarnatório, porque ele alcançou uma evolução extraordinária. Ele só veio nessa encarnação a pedido, nessas condições, certo? Para liquidar de vez qualquer resquício, né, de fragilidade ou de algum pecado ou alguma dívida pretérita. Então, a gente tem que analisar bem. Às vezes, nós estamos diante de indivíduos aí que estão perambulando pelas ruas aí, mas são indivíduos dotados de inteligência superior, de cultura. Já houve até matérias a respeito disso, né? Que o indivíduo optou por morar na rua, por levar uma vida de mendicância, sei lá. Vai se saber por quê, não, meus irmãos? Obrigado, Fred. Nós que às vezes julgamos esses irmãos, né, que muito provavelmente somos os mais atrasados, né? E com relação a essa questão das ideias inatas, né, isso está relacionado às nossas reencarnações anteriores, né? Se nós pensarmos que antes de qualquer reencarnação tem todo um planejamento que
que é realizado, né? Então, desde do país que vamos reencarnar, os pais que vamos ter, as nossas profissões, né? A nossa profissão, os nossos interesses, né? Quem serão os membros da nossa família, né? Aí nós pensamos que às vezes nós queremos seguir por um caminho, né? Eu quando era mais jovem, eu queria fazer a parte de informática, linguagem de programação, mas tinha uma coisa que parece que não ia. É como se eu sentisse um bloqueio. Eu começava a aprender, mas daquele ponto eu não conseguia passar, né? E daí eu resolvi fazer direito e tudo foi meio que se encaixando, né? Porque muito provavelmente é o que estava no meu plano reencarnatório, né? Dessas ideias inatas, né? É interessante quando a gente tenta contrariar aquilo que é para a gente fazer, né? Não que todos nós estejamos engessados, né, em uma atividade ou outra, há sempre margem para, para fazer ajustes, né? Mas aquilo que necessariamente precisamos é o que vamos fazer, né? E é por isso que nós precisamos dar graças em tudo, né? E sempre que eu estou fazendo algum trabalho que inicialmente eu desgoste, né? Eu penso assim, se eu não gosto de fazer isso, é porque é exatamente isso que eu preciso fazer, né? O trabalho ele acaba me lapidando, né? E é interessante que a nossa vida toda é pedagógica, né? Desde os membros da nossa família, que muitas vezes são tão diferentes de nós, têm opiniões tão diversas, né? Às vezes a gente quer que faça de um jeito, mas é feito de outro. Enfim, tudo isso, né, é para que a gente tenha essa plasticidade, né, durante a nossa vida, né, conforme aquela primeira parte que nós lemos do Agenda Cristã, né, aprenda tudo, né, serve sempre, né. Então não importa o que a gente faça, não importa onde a gente esteja, a gente sempre pode servir, né. E a verdadeira felicidade está em servir, porque o restante são os prazeres, né? Os prazeres fugidios, né? Como a gente quando compra alguma coisa que a gente quer muito, né? Um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, enfim, qualquer coisa que traga para a gente aquele prazer momentâneo, né? Chega uma hora que aquilo faz parte da paisagem, né? E a verdadeira felicidade é aquela do dever bem cumprido, né? Que as redes sociais não nos mostram isso, né? As redes sociais nos mostram o quê? As pessoas se divertindo, aproveitando, como se a única faceta da vida fosse a busca pelo prazer e para se evitar a dor, né? Então nós podemos dizer que a busca pelo prazer e a evitar-se a dor, né, são ideias inatas dos nossos tempos, igual você gosta de dizer, Rubem, dos nossos tempos odiernos, dos nossos tempos atuais, né? E se nós pensarmos, né, essa mentalidade, né, de busca do prazer, de evitar a dor, é algo que vem de muitas encarnações, né? Constantemente nós fizemos isso, né? Por que nós roubamos o outro, né? Tiramos o patrimônio do outro em outras vidas? Porque ganhamos inimigos, obsessores, porque nós não estávamos satisfeitos com o que nós tínhamos, nós queríamos o que era do outro, né? Então, nós carregamos essas ideias inatas.
E quando eu falo por mim mesmo, eu não estou me referindo a ninguém aqui. Por exemplo, o que é inveja? A inveja, né, vem de invidere, né? Eu não estou vendo, né? Eu não vejo. Eu vejo o que é do outro, quero o que é do outro, mas eu não quero lutar pelo que o outro lutou para conseguir aquilo, né? Então são todas ideias inatas que nós carregamos, para o bem ou para o mal, né? Assim como você bem mencionou, né? Dessas crianças prodígio que tocam, né? Tinha aquela criança também que falava né, com tenra idade, 1 ano, 2 anos, acho que era menos de 1 ano, eu não lembro bem, o Divaldo comenta bem isso, mas nós vemos essa grande capacidade, né? E se nós vemos essa questão da capacidade, nós temos que pensar da questão dos nossos defeitos, né? Que vem lá de trás. Comentários? Você falando aí, eu me recordei de uma passagem do tempo que nós fazíamos o evangelho em casa aqui, que a minha mulher recebia uma médica alemã chamada Halim, e foi colocada em questão, porque a coisa mais improvável para mim, que era um rapaz lá do interior, e nada sabia de polícia, é ter ingressado na polícia. Isso aí é um fato assim que às vezes até faço alguma reflexão a respeito, né? Eu terminei a faculdade e ingressei na polícia, mas eu tinha indicação para fazer pós-graduação de literatura portuguesa na USP, né? Que eu tinha uma professora que gostava muito de mim, de literatura, lá na época de faculdade e tal. Mas o improvável aconteceu, ingressei na polícia, tive muita dificuldade para me ajustar, porque eu lidava com pessoas de baixa intelectualidade, pessoas até perigosas, né? A Rosane já entrou num período que já estava mais avançada a polícia, então não tem como estabelecer um parâmetro. Mas eu tive muita dificuldade para me ajustar. E numa dessas reuniões, o meu avô fez uma manifestação. Ele estava preocupado comigo, porque ele sabia o que eu ia passar, né? Ele tinha muita. O meu irmão mais velho é o que ele mais gostava, porque ele morreu jovem, ele morreu com 67 anos. E era um espanhol, linha dura, um espírita xiita, sabe? O meu avô. Aí, quando ele fez a abordagem, em princípio falaram, não, ele deve estar querendo saber do João Olívio, né? Ele falou, não, é do outro, do terceiro. Ele sabia que eu ia ter uma vida bem mais difícil que a dos meus irmãos, né? Bem mais complexa, né? Perigosa, inclusive, né? E aqui já se passaram 47 anos e meio, né? Que eu estou aí nesse mistério, né? Mas vamos ver até quando, na hora que Deus quiser, a gente, né, pega uma bolsa que eu tenho, que eu guardo algumas coisas, eu pego e viro as costas e vou embora, né? É uma realidade e ninguém foge, né? Tá chegando. Obrigado, meu irmão. Nada, obrigado você, Rubem. Meninas, algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, Fred. Obrigada. Não, obrigada. Bom, minhas amigas, meus amigos, vamos passar então para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das vibrações. Eu gosto sempre de começar agradecendo, porque nós sempre temos muito mais dádivas a contar do que infortúnios, né? E nós sabemos que, mesmo quando estamos em algum tipo de sofrimento, esse sofrimento ele é sempre pedagógico, ele é para que a gente progrida e avance sempre, né? A nossa vida é cheia de platôs, né?
E um platô, como nós sabemos, a gente sobe um pouco, né? A coisa dá uma estabilizada, sobe mais um pouco. É claro que para uns, né, parece que é um pouco mais fácil, para outros parece ser bem mais difícil, mas nós sabemos, né, e a doutrina do espírita nos consola muito nesse aspecto, né, que há injustiças, mas não há injustiçados, né? Todos nós somos filhos das nossas escolhas, né? Das causas atuais, das nossas aflições, que são decorrentes dessa vida mesmo, ou de vidas passadas. De qualquer maneira, temos que adotar o conselho de Paulo e dar graças em tudo, né? E agradecendo a Jesus por essa oportunidade, nós pedimos a Ele para que ampare todos aqueles irmãos espirituais que estão em sofrimento. E dentre esses irmãos, aqueles que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Charles, o Fred, a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros, né? Que eles sejam amparados. E também as suas famílias, pois sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, de incompreensão, de mágoa, de revolta, de muitos questionamentos, né? Que essas famílias também sejam amparadas. E vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão sendo assaltados por essas ideias de suicídio, né? Que nós sabemos que vai se instalando de maneira moderada pela porta de trás da mente, vão sendo sopradas, né, alimentadas principalmente pelos inimigos desencarnados, né, que nós chamamos de obsessores, que querem que esses irmãos desencarnem, né? A maioria de nós já teve obsessores ou ainda os tem. E o que são os obsessores? São aqueles irmãos que não nos perdoaram, pois frequentemente nós tiramos as suas vidas, o seu patrimônio, entes queridos, e eles se sentiram prejudicados e não nos perdoaram e continuam nos cobrando pelas dívidas do passado. E esses irmãos, não é possível arrancá-los, né, como se arranca a tinta velha de uma parede, né? O único jeito de nós nos livrarmos deles é ou convencê-los ao bem, ou nos modificarmos ao ponto que eles não tenham mais acesso a nós. Então, frequentemente, esses irmãos são convidados a, a reexaminar os seus atos, vendo que não nos é possível, não é possível a eles nos prejudicarem mais, porque nós mudamos, nós estamos procurando estar num patamar moral superior. Isso nem sempre é fácil. Isso não quer dizer que nós não escorreguemos, que nós ainda não tenhamos muitos erros, porque ainda os temos, mas o que vale para Deus, para Jesus, para os espíritos superiores, é a nossa boa vontade e esforço contínuo para a mudança. Então vamos pedir a Jesus que ampare tanto esses irmãos obsessores quanto os seus obsidiados, para que as luzes do Evangelho cheguem a ambos e eles possam reatar esses laços. E que agora cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento.
todas essas pessoas que visitaram os nossos pensamentos sejam amparadas. E apesar desse evangelho estar sendo gravado, você que nos assiste pode vibrar por quem você achar melhor. Com certeza irá ajudar bastante essa pessoa. Vivemos ainda por todos os nossos irmãos que detêm o poder na terra, que eles possam restabelecer a paz e mantê-la, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E mais do que coisas ou situações favoráveis, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres. Onde quer que estejamos, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Que assim seja. Obrigado. Graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém, assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, assim seja. Deus abençoe a todos.